E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. E depois da gente maratonar aí em tantos episódios falando sobre essa ideia de liderança missional, sobre essa ideia de formação de líderes, é muito importante a gente seguir o modelo de formação de líderes baseado naquilo que Jesus fazia, né? E é muito importante ver como Jesus Cristo recruta, ele treina, e essa unção do Espírito Santo é recaída sobre os discípulos, e o que você vê em seguida é a sua igreja, e seguir esses princípios de Jesus é fundamental para a gente vivenciar uma formação de liderança saudável. Quando você vai olhar o modelo de liderança de Cristo, você vai ver que ele tem pelo menos 3 elementos bem básicos. Primeiro, é o elemento de que essa liderança existe para servir, nunca para ser servido, mas para servir, porque ele mesmo disse, eu não vim para ser servido, mas para servir. Isso entende de que ser líder assume essa responsabilidade de que nós somos servos. Acima de tudo, nós somos servos. Nós não somos chefe, nós não somos gerente, nós somos servos, nós estamos para servir. E esse chamado da liderança, do processo de formação de liderança, é um chamado de aprendizado para a gente vivenciar uma experiência como servo. O outro aspecto do modelo de liderança de Cristo é que esse processo de formação acontece através de relacionamentos autênticos, relacionamentos íntimos, relacionamentos que envolvem comer junto, sair junto, andar junto, desafiar, elogiar, admoestar, corrigir. Isso é muito importante. Essa oportunidade também do diálogo, de falar, de pregar, de proclamar, de testemunhar, tudo isso dentro em volta desse processo de relacionamento muito forte. É muito bacana quando você percebe de que há um terceiro elemento em Jesus Cristo ao trabalhar com seus discípulos, e esse elemento é intencionalidade. Ele tem intencionalidade em fazê-los discípulos para que a igreja seja o legado desse processo de formação. Quando a gente tem intencionalidade no outro, quando a gente tem intencionalidade nas pessoas, levando-os a terem essa noção de que eles são servos, em relacionamentos autênticos, a gente vai modelando essa liderança baseado naquilo que Jesus fazia. E se você for olhar o modelo de Jesus, ele é bem simples. Ele escolheu 12 pessoas, isso quer dizer, ele começou com pouca gente, tá? Às vezes a gente quer começar algo muito grande e Jesus está falando, comece com pouca gente, comece com poucas pessoas. Eu tenho aprendido a não menosprezar os pequenos começos. Quando a gente começou, por exemplo, o Acts, que hoje é um movimento mundial de plantação de igrejas que plantam igrejas, nós começamos com 14 plantadores. E desses 14, hoje nós temos aí centenas e centenas de plantadores no mundo inteiro desenvolvendo esse trabalho de mentalidade adventista de igrejas que plantam igrejas. Mas você começa com quantos? Começa com pouco. Então, à medida que essa mentalidade de discípulos que fazem discípulos, líderes que geram líderes, igrejas que plantam igrejas, vai sendo assimilado dentro desse modelo de Jesus Cristo, o que você vai perceber é isso mesmo. Você começa com pouca gente e o crescimento ele vai sendo não somente aritmético, mas daqui a pouco ele se torna geométrico. Uma outra coisa do modelo de Jesus Cristo é que ele escolheu gente ansiosa por aprender. É muito difícil quando você está lidando com liderança, com pessoas que eles acham que já sabem tudo, que eles não têm nada que aprender, que a palavra deles é a palavra final. Eu acho que um dos ingredientes fundamentais para a gente formar bons líderes começa quando a gente tem pessoas que estão ansiosas por aprender, que tem essa sede de aprendizado. Isso é fundamental. Mesmo no mundo empresarial, essa visão de empresas que entendem de que tem o capital, o aprendizado como uma disciplina, e aí vai a dica daquele excelente livro do Peter Senge, né, sobre a quinta disciplina, de que essa noção das empresas que entenderam de que o aprendizado é fundamental para elas se inovarem, para elas crescerem, Jesus entende, e nós também, cada vez mais, à medida que nos relacionamos com pessoas com essa intencionalidade, de que pessoas ansiosas por aprender é fundamental no processo de construção de liderança. Uma outra coisa é que Jesus sempre vê o potencial. Se ele tivesse olhado para os discípulos em si, talvez o cenário não seria tão encorajador assim. Mas como ele olha para o potencial, ele vê, né, nas pessoas aquilo que muitas vezes a gente não consegue enxergar, ele está dizendo para nós, olha, quando você for formar liderança, veja aquilo que a pessoa pode se tornar, veja o seu potencial, veja diante da trajetória da sua vida aquilo que pode acontecer diante desse contexto de um aprendizado aberto, de poucas pessoas com relacionamentos autênticos. E há um autor que diz o seguinte, de que o maior pecado do mundo é a gente não utilizar todo o potencial que Deus nos deu.
Jesus Cristo tem essa capacidade fantástica de, ao modelar liderança, ele modela pelo potencial das pessoas e não simplesmente pelo que elas são agora, mas por aquilo que elas podem se tornar. É muito bacana quando você olha um garoto, um jovem, e você começa a visualizar um potencial gigantesco. Foi assim que fizeram comigo. Quando eu tinha 13 para 14 anos, me emanciparam como ancião da igreja local, ali no interior da Bahia, numa cidadezinha chamada Floresta Azul. Viram um potencial em mim, me emanciparam como ancião de uma igreja de 250, 300 pessoas. Comecei ali pregando às quartas-feiras, depois aos domingos, depois aos sábados, cuidando de escala, pastoreando outros jovens. E esse desejo ardente de ser pastor foi sendo criado por uma liderança que viu meu potencial, que acreditou, eu era sedento por aprender. Gente como um ancião chamado Rubens, que acreditou em mim, que me envolveu na sua casa, no seu relacionamento, e me criou esse desejo de ser pastor. Mais tarde o pastor Antônio Mário fez isso comigo. Eu estou falando de realidades que chegam à minha vida pessoal, porque eu sou fruto de pessoas que agiram como Jesus agiu. Uma outra coisa interessante de que Jesus fazia, eu vejo muito disso também na minha trajetória, fruto de pessoas que eram verdadeiros heróis, que deixaram esse legado na minha vida, é um foco bem definido em se concentrar em poucas pessoas. Por que eu falo isso? Porque a gente gosta do atacado, a gente gosta da coisa grande, a gente gosta do grande conglomerado de pessoas, da muvuca, muita gente. Mas quando a gente tem muita gente, a gente acaba dando pouca atenção no individual, no particular. Jesus se concentrou em poucas pessoas. Ele poderia ter feito um movimento gigantesco com as multidões, mas a maior parte do tempo dele ele dedicou para 12, e mais especificamente para 3, o núcleo duro dele, 3 pessoas. E é assim, a gente começa no relacionamento com Deus, aí a gente tem 3 pessoas que a gente discipula mais de perto, aí outras 12 que a gente discipula um pouquinho mais distante, e outros 70 que a gente se relaciona de uma maneira onde o nosso foco seja igual, e depois a gente vai para a multidão. É assim que Jesus trabalha, relacionamento individual com Deus, nesse processo de aprendizado, de crescimento, para ter um discipulado com um grupo pequeno, menor, de 3 pessoas, para então passar para 12, para então passar para 70 e só depois a multidão. A gente às vezes gosta de fazer o contrário. Primeiro a gente quer a multidão e se der tempo 70 e quase nunca sobra tempo para 12, muito menos para 3. Mas a realidade de um processo de formação sempre se concentra em poucas pessoas. E é muito bacana quando um ancião de igreja olha para um jovem, olha para outra pessoa e diz o seguinte: eu vou investir a minha vida nessa pessoa. E quando ele investe a sua vida nessa pessoa, de uma maneira particular, individualizada, você vê um ganho na liderança muito profundo, porque isso parte de relacionamentos autênticos, de uma intencionalidade em compartilhar aquilo que você vive. Uma outra coisa que você vai encontrar no modelo de Jesus ao formar a liderança é que ele dedicava tempo, ele instruía e ele levava essas pessoas aonde ele ia. Sabe, a gente não quer formação de liderança confinado a apenas uma reunião no sábado, numa classe, numa sala, de maneira formal. Não, a gente quer passar tempo juntos. Liderança a gente forma na caminhada do dia a dia, saindo juntos, comendo juntos, jogando bola juntos, se divertindo juntos, passeando juntos, conversando sobre a vida. E à medida que a gente compartilha a nossa vida, a nossa história com outras pessoas, a gente vai deixando um pouquinho de nós para elas. Jesus fazia isso, ele dedicava tempo, ele dormia com eles, saía com eles, comia com eles, trabalhava com eles, buscava peixe com eles, pregava com eles, admoestava com eles, ia à sinagoga com eles, instruía eles no particular, levava eles aonde ia. E por isso que Jesus conseguiu desenvolver um trabalho de formação tão intenso. Hoje a gente quer formar líderes através de manuais e de livros, e não há nenhum erro com os manuais e com os livros, mas a gente não pode ficar só nisso. O trabalho de formação de líderes envolve isso aqui, ó. Empatia, um com o outro. E esse trabalho é fenomenal pra gente, fundamental e fundamental ao mesmo tempo, né? Pra gente poder desenvolver líderes de verdade, líderes segundo o modelo de Jesus. Uma outra coisa que eu percebo no modelo de Cristo é que ele formou um grupo pequeno para cuidar melhor das pessoas. Qual que é o legado de Jesus Cristo quando ele fala para os discípulos? Olha, eu estou colocando vocês para vocês pastorearem. Pedro, pastorei, cuide dos meus cordeirinhos. Ele chega para os discípulos e diz o seguinte: olha,
O mundo está aí agora vão e façam discípulos, cuidem das pessoas, sejam vocês completamente diferentes daquilo que é a ordem social do Império Romano, hajam agora como um instrumento de bênção para as pessoas. Esse é o modelo de Cristo. Ele forma o seu grupo de líderes para cuidar dos outros e não para cuidar de si próprio, para manter o seu status quo, a sua própria cadeira, o seu próprio cargo. Não. Jesus chama a gente para liderar em prol dos outros e isso é fantástico, gente. É isso que faz com que a liderança tenha muito mais poder. Eu percebo de que, até olhando na literatura aí fora, de que existem pelo menos 4 imperativos de uma liderança que age com um co-pastoreio efetivo. Primeiro, porque essa liderança inspira confiança, tá bom? Eu já falei em algum outro episódio sobre essa questão de inspirar confiança, que é a junção de 2 coisas, caráter e competência. Caráter é a junção de intenções puras e integridade. Sabe aquelas pessoas que tudo que fazem, elas não têm uma outra intenção, um duplo sentido naquilo que estão fazendo? Não, elas estão fazendo porque elas acreditam naquela realidade, estão de peito aberto para isso. Eles são íntegros. A outra realidade é competência. Competência é a junção de 2 coisas. Competência é a junção de capacidade. A pessoa tem capacidade para fazer aquilo acontecer, tem a expertise e ela apresenta resultados. Quando um líder ele gera confiança e em todo esse processo de preparo, como Jesus Cristo nos conduz, você tem caráter e competência, você inspira confiança nas pessoas. O problema é que tem gente que tem super competência, mas não tem caráter. E tem gente que tem caráter, mas não tem competência. Veja, liderança que inspira confiança é que tem as 2 coisas. E nós precisamos de líderes assim. Quando Jesus trabalhou com os discípulos, ele fez de tudo para que esses líderes entendessem o que é viver em confiança. O que é ser um líder que inspira confiança? É ter um caráter segundo o caráter de Jesus Cristo e até a competência no cumprimento e obediência à sua grande comissão. Uma segunda coisa que eu percebo que é o imperativo da liderança eficaz é que eles têm propósitos muito claros. Eles sabem onde eles querem chegar. Não é aquela realidade de uma liderança que coloca 12 metas. Gente, ninguém segue 12 metas. As pessoas seguem no máximo 2 metas. Se você coloca 1, 2 metas, as pessoas irão cumprir. Se você coloca de 3 a 5 metas, as pessoas só vão conseguir cumprir no máximo 1. Se você coloca mais de 5, 6, 7, 12 metas, as pessoas não cumprem nenhuma. Por quê? Porque as pessoas precisam ter muito claro aquilo que é o nosso interesse, aquilo que nós queremos chegar, qual é o nosso foco, qual é o nosso propósito. Então, as pessoas que são líderes eficazes, eles têm metas muito claras. Terceira coisa é que eles trabalham num sistema completamente alinhado. E quando a gente está falando de trabalhar num sistema alinhado, a gente está falando de que essa junção de uma liderança que vivencia de maneira eficaz esse modelo de Jesus Cristo, eles têm uma cadência de responsabilidade, eles têm compromisso. E esse processo de alinhamento, ele se dá quando esse processo de execução acontece de maneira sistemática. Isso quer dizer que eles têm objetivos claros pela qual essa liderança segue. E quando Jesus Cristo veio aqui, ele deixou muito claro o que ele queria dos discípulos. Eu quero que vocês façam discípulos assim como eu fiz vocês. Eu quero que vocês sejam enviados assim como eu fui enviado. Eu quero que vocês sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. É muito interessante que quando você tem uma liderança que inspira confiança, que tem um propósito claro e trabalha num sistema alinhado, essa liderança agora tem a capacidade de liberar talentos, discipular novos líderes. E é exatamente isso que a gente espera de vocês. É exatamente isso que a gente quer para a sua igreja. Que ao a gente desenvolver as competências da liderança, com esse caráter, essa competência, essa velocidade possa acontecer, a velocidade da execução daquilo que acontece na igreja possa acontecer de uma maneira muito mais forte e eficaz. Essa velocidade vai diminuir os custos, a burocracia e vai gerar um clima de equipe fantástico que vai trazer essa confiança. Na jornada que eu falei para vocês que a gente tem aí para disponibilizar para quem nos solicitar, nessa jornada de formação de líderes, a gente trabalha, as primeiras coisas que a gente trabalha são visão e valores. Por quê? Porque se você não entender o que é uma visão de uma liderança missional, assim como a gente começou essa série falando sobre o que é uma liderança missional em vez de ser uma liderança de manutenção, o que é ser uma liderança ao invés de ser de repetição e imitação para ser uma liderança de missão contextual transformadora. Em vez de ser uma liderança totalmente eclesiocêntrica, voltada para ela mesma, como é que a gente pode ser uma liderança eclesial que se volta para fora? Como que a gente pode desenvolver um processo de formação de liderança estando consciente dos desafios do que é vivenciar uma igreja sem líderes? Uma vez que você tem essa consciência da importância da liderança, da importância de como que a gente precisa ter um processo claro na igreja local e a gente vai desenvolvendo visão e valores fortes, a gente pode se dar o luxo para escolher a melhor estratégia.
e, por fim, trabalhar melhor a estrutura. O problema é que a gente sempre começa do oposto. A gente começa primeiro pela estrutura e aí a gente chega, joga uma estrutura, depois a gente vai atrás de uma estratégia para fazer valer a estrutura e, por último, se der tempo, a gente vai atrás dos valores e da visão. E quase sempre a maioria das pessoas nem chegam nos valores da visão e aquele projeto que poderia ter um sucesso fantástico se perde. Não é isso que a gente quer para você, por isso que a gente fala, vamos começar pelos valores e a visão. É isso que é de mais importante. Os resultados serão latentes na vida de uma igreja que foca na formação de líderes. Nós teremos uma visão de pastoreio muito mais eficaz, uma visão de senso de comunidade em serviço muito forte e uma visão de multiplicação, de líderes que geram líderes. Não é exatamente isso que a gente espera para você? Não é exatamente isso que a gente espera para a sua igreja? Eu entendo de que o chamado que Deus está fazendo para cada um de nós é para que a gente tenha essa visão de multiplicação, de líderes que geram líderes, de discípulos que fazem discípulos e de igrejas que plantam igrejas. Afinal, nós somos chamados para vivenciar um movimento e não apenas uma denominação com cultura de manutenção e declínio. Eu creio de que esse chamado é para mim e para você. E as oportunidades dadas nessa série é, na verdade, uma admoestação, um chamado, uma convocação para que possamos rever os nossos conceitos, a nossa consciência de como temos trabalhado a liderança na igreja local. Fica aqui o meu apelo e o meu desafio para você. Se esse episódio fez sentido, compartilha, porque a próxima série que nós teremos aí será fantástica e eu espero você lá.